Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vinda à nossa web aula 3. Eu sou a professora Karen Stella e estarei nesse momento fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros e estou usando um vestido preto. Ao fundo temos uma parede branca, escrita com letras grandes e verdes, EAD, mudando realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Se você não pegou seu caderno e nem sua caneta, para um pouquinho, vai lá buscar e volta. Porque essa aula e a próxima são, assim, fundamentais para você, tá? Para você estar aí escrevendo o seu projeto de pesquisa. Vamos ver o que a gente vai estudar, então, na aula de hoje. Escrita científica. Normas, formatação e estrutura. E nós temos como objetivo o quê? Conhecer as normas de formatação e estruturação de trabalhos científicos conforme a ABNT. Professora, o que é a ABNT, né? A ABNT, pessoal, ela traz uma padronização dos trabalhos científicos, tá? Ela traz as normas de como você escrever, quais são os padrões que devem ser seguidos. E aí, eu aconselho você não ficar apenas com a nossa aula, né? Você procurar a ABNT, baixar a ABNT mais recente, porque de vez em quando ela sofre atualizações, e você dá uma olhadinha lá, quais são as normas de formatação para um projeto de pesquisa. Quais são as normas de formatação para um artigo científico, né? Que vai ser o seu TCC. Mas leia também o seu PPC do seu curso. Por quê? Porque o PPC às vezes traz, por exemplo, a quantidade de páginas, né? Tem PPC que não cita a quantidade de páginas, aí você tem que verificar isso, tá? Então, às vezes você pode ler, eu vi que artigo tem que ter no máximo 15 páginas. Mas você vai no PPC do seu curso e lá diz que pode ser de 15 a 20. Então, você tem essa flexibilidade que o PPC do curso dá, de escrever um pouco mais, né? Bom, enfim, então procurem essas informações, leia a ABNT, dá uma olhadinha nas normas lá, mas também acompanhe o que diz o PPC do seu curso sobre o TCC, como ele deve ser escrito, tá bom? Vamos continuar aqui então. Vamos falar de escrita científica, tá? Nós escrevemos aí de diversas formas, né? Inclusive, quando a gente escreve, por exemplo, no WhatsApp, a gente abrevia algumas palavras e tudo. Isso não vai para um trabalho científico, tá, gente? Muito bem, a nossa escrita científica, ela é diferente, tá? Então, cada tipo de escrita está condicionada ao tipo de relacionamento e ao contexto, especialmente ao contexto, né? Em que nos dirigimos a outra pessoa que estará lendo. Então, ser técnico numa situação informal pode gerar estranhamentos e ser informal nos casos de formalidade predeterminada pode custar o emprego, né? Então, por exemplo, se você está sendo informal, muito informal na sua forma, na sua escrita, né? Ou às vezes até mesmo na sua oralidade ali, como você está nas conversas na empresa e tal, isso pode até custar o seu emprego, né? Usar gírias em ambiente de trabalho não é bom, né? Palavrões. Às vezes a gente leva o costume de casa vai à praça, né? Mas isso não pode acontecer. E quando falamos de TCC, de projeto de pesquisa, nunca, never, jamais, né? Não pode usar gíria, não pode usar palavrão, não pode usar essas abreviaturas que a gente usa no WhatsApp muito comum, né? VC, enfim, nós temos que
dar uma lidinha, por exemplo, lá na gramática, voltar lá na ortografia, ver como que na aula de pontuação, né? Dar uma olhadinha em conectores, procure um livro que fale sobre redação, né? Que vai te auxiliar na escrita mesmo, porque de nada adianta você fazer uma pesquisa maravilhosa, entrevistar não sei quantas pessoas, trazer resultados super positivos e a sua escrita ser muito aquém, né? Verbos sendo conjugados da forma errada, né? Pontuação no lugar errado, o uso de conectores no lugar errado, né? Portanto, quando não cabia, portanto, dessa forma, quando não era para ser usado dessa forma, enfim, então é preciso também ter cuidado com essa escrita, tá? E se você tem essa deficiência, eu aconselho que você faça, de repente, um cursinho sobre escrita, de dissertação, vai te ajudar bastante. Se você tem dificuldade, por exemplo, de falar em público, de apresentar, saiba que você vai ter que defender o seu TCC para uma banca composta aí por uns 3 professores e vai ser de forma oral, né? Por mais que seja online, mas você vai ter que ali apresentar, falar, explicar o que você aprendeu. E se você tem essa dificuldade, já começa a buscar um cursinho aí também de que te auxilie na oralidade, né? Inclusive, nós temos palestras também feitas pelo IFRO, dá uma olhadinha lá no IFRO, no YouTube, né, que está disponibilizado. Você consegue ver aí algumas coisas, algumas dicas, tá? Para apresentação. Mas vamos voltar para a escrita científica, tá bom? Vamos continuar aqui, então. É muito comum as pessoas ficarem bem à vontade para escrever nos e-mails, né? E abusar aí das abreviaturas, dos símbolos, dos emotions, né? Então, referências pessoais e, por descuido, cometer um excesso de erros que poderiam ser evitados, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, uma redação. Claro que isso aqui nós não vamos nos debruçar sobre esse tipo de escrita, tá? Nós vamos partir lá para aquilo que realmente nos interessa, que é o projeto de pesquisa, né? Já, já, tá? Então, vejam só como que deve ser a escrita formal aqui, nesse ofício, vejam só, né? Ao senhor fulano de tal, aí aqui tem a função dele, né? Secretário de Educação da Cultura, endereço, qual assunto? Solicitação de levantamento. Vejam que aqui não tem um ponto, eu que estou colocando agora, mas tem gente que coloca ponto aí, não precisa. Aí vem, senhor secretário, a fim de averiguarmos as necessidades de fornecimento de livro, blá, 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 blá. É uma escrita formal, tá? Então, no seu trabalho será da mesma forma. Veja que a redação informal. Oi, como vai? Aí a Laura respondeu, eu tenho muita coisa para fazer, mas bem, obrigada. Bom, tão ocupada, aí ó, isso aqui não, né? Então, vejam só que isso aqui é uma escrita informal, que você não vai levar para o seu TCC, tá? E aqui nós temos um artigo científico. Aqui nós temos a introdução, né? Materiais e métodos, ou metodologia, também pode ser. Nós temos aqui a discussão, né, que aqui, nesse tópico discussão, ou análise dos resultados, ou discussão dos resultados, ou análise e discussão, a mesma coisa. Você vê que no momento em que você vai estar apresentando os resultados da sua pesquisa, o que você achou na sua pesquisa, fazendo citação de autores, né, fundamentando os autores. Então, aqui nós temos o modelo de um pôster, tá? Que você pode, lá na frente, quando terminar o seu TCC, você pode transformar o seu artigo num pôster. É bem difícil, vou falar para você, porque você vai ter que reduzir bem para caber no formato do pôster, tá? E aqui temos o tópico resultados e as referências, né? Tá vendo? Muito bem, então para vocês conhecerem aqui. Como deve se apresentar o texto científico? Clareza, concisão, padrão formal da língua brasileira e atender às normas de formatação aí da ABNT. Pessoal, olha, prestem atenção na clareza e na concisão. Às vezes, a gente fica enrolando em bromation na escrita, né? Eu tenho que escrever 15 páginas, eu nunca escrevi tanto na minha vida. Aí fica enrolando, faz um parágrafo sobre uma coisa, o segundo parágrafo fala a mesma coisa do primeiro, o terceiro avançou um pouquinho, mas acaba que não trouxe nada de novo. Ou seja, eu estou com 3 parágrafos falando a mesma coisa, né?
E às vezes é uma complexidade, você tem que entender que a sua escrita, ela vai ser, o seu texto, ele vai ser lido por pessoas que têm um conhecimento avançado, de repente, mas outras que não sabem nada a respeito. Quando, por exemplo, eu comecei a estudar sobre capital social, eu não sabia nem do que se tratava, né? Tinha uma ideia, assim, mas não, eu tive... E aí, quando eu comecei a ler, imagina se eu tivesse lido trabalhos com uma escrita muito rebuscada, muito cheia de coisa, eu não ia entender nada sobre capital social, eu ia continuar sem saber o que significava. Então pensem nisso, pensem num leitor analfabeto sobre o que você está falando, tá? Isso não lhe dá a liberdade de usar gírias, de usar, né? Você vai escrever, vai usar uma escrita formal, mas que seja clara. Você vai explicar, vai conceituar. Primeira coisa na sua introdução, você vai ter que trazer o leitor, fazer o leitor entender sobre o que você está pesquisando, sobre a sua temática, trazer conceitos e citar quem criou esse conceito. Não use o conceito de alguém dizendo que é seu, sem fazer a citação, tá? Então, você vai citar o autor, mas seja claro. Se você já conceitou no primeiro parágrafo, o segundo não traga o mesmo conceito do primeiro. Avance, tá? A sua escrita, ela tem que ir sendo aprofundada aos poucos. Então, você vai construindo ali, ó, falou sobre um determinado tema aqui no primeiro, o segundo, ele tem que estar relacionado ao primeiro, o segundo parágrafo precisa estar ligado ao primeiro, né? Mas ele não pode falar a mesma coisa que o primeiro, ele tem que aprofundar, desenvolver, tá? E aí eu indico para você também uma palestra que nós também temos aí no YouTube, do IFRO, que foi feito com a professora, a doutora Andréia, de escrita científica. E lá ela vai falar para vocês sobre coerência, coesão textual, específica mesmo para escrita de trabalho de conclusão de curso, tá? Então, assistam, porque eu não sou professora de português, mas ela é. Então, ela vai falar com mais propriedade, né? E você vai aprender, vai treinar seu texto aí, escreve de novo, para ficar bom, vai escrevendo um monte de vezes aí, revisando, tirando alguma coisa que tá, isso aqui tá falando a mesma coisa do começo, já tira, já elimina, né? Ok, então vejam só aqui a importância, né, da clareza, da concisão da sua escrita, tá bom? E aí nós temos aqui a Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, que é a ABNT, que vai indicar as normas que deverão ser seguidas por você na construção do seu projeto de pesquisa e também do seu TCC, né? E também ela traz aí padrões de outros materiais aí que são produzidos no Brasil, tá? Então vejam só aqui a estrutura, né, a formatação que a ABNT traz pra gente. Seu trabalho vai ser escrito num papel em branco, né? Formato A4, com digitação no anverso das folhas e impressão em cor preta, à exceção das ilustrações, né? Que são gráficos que você pode utilizar, figuras, fotos, que poderão ser aí coloridos. Gráfico não muito colorido, tá, gente? Então, a depender do que venha na informação do gráfico, vamos dizer que você está trazendo duas informações. Você vai usar um lado do gráfico vermelho, outro azul, mas só. Não vai agora deixar todo, né, assim, colorido, porque não fica muito bom, tá? A letra é tamanho 12, né, para textos aí em geral. Quando você for fazer citações aí que excedam 3 linhas, né, você vai fazer aquela citação recuada, que nós já vamos mostrar para vocês, aí você usa o tamanho 10, tá bom? Quando você for também trazer citações no rodapé, né, na paginação, legendas de ilustrações, também você utiliza aí tamanho 10. Você for fazer uma tabela, fez uma tabela aqui, aí abaixo da tabela, você vai colocar a fonte. Essa fonte aqui é no tamanho 10, tá? Professora, foi elaborado por mim mesmo. Então, coloca elaborado pelo autor, entre parênteses, 2023, né? O ano, fecha, tudo tamanho 10. Aqui em cima
tem que ter um título. A sua tabela, a sua figura tem que ter título, tá? As margens, na esquerda e superior 3 centímetros, né? E na direita inferior 2 centímetros, tá? No editor Word, os 2 centímetros de borda inferior são atingidos com espaçamento 1,5 entre as linhas, tá? Pela indicação de 1,6 na caixa de formatação. Então, isso aqui é uma dica que nós estamos dando para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar algumas figuras que vai ajudar a enxergar melhor isso aqui. Então, a disposição dos textos, né? Eles devem ser alinhados de forma justificada. Lá no Word tem, vocês sabem que tem como você alinhar à esquerda, como você alinhar um texto no centro, né? E tem como você alinhar justificado, que fica certinho uma linha embaixo da outra. Então, você vai usar o justificado, tá? O parágrafo, ele tem que ter um recuo na primeira linha de 1,25, tá? Entre as linhas, você vai usar 1,5, né? No texto, dentro do texto, certo? E espaçamento simples nas citações com mais de 3 linhas, tá? Notas de rodapé, referências. Quando você for lá para a referência, lá no final do seu trabalho, que tem uma lista de referências, que são os trabalhos que você usou, o espaçamento também é simples, tá bom? O espaçamento entre os títulos, entre textos e títulos, né? 2 espaços de 1,5 entre o texto e o título. Então, você terminou aqui, a sua introdução, terminei minha introdução. Aqui vai vir meu referencial teórico, professora. Aí, você vai dar um espaço aqui desse texto para cá de 2 espaços de 1,5, tá? Dá 2 enter que ele já tá aqui, professor, para vocês verem como que fica, né, direitinho aqui o texto, tá? Vejam o texto todo justificado, como que deve ser aqui a formatação da página, né? A margem, como deve estar estabelecida. São coisas que você pode anotar agora, mas também lá na hora que você for escrever vai precisar voltar aqui para consultar, tá bom? Nós temos aqui como que deve ser a numeração da página, né? Então, você vai numerar sua página no canto superior direito, certo? A partir da introdução, tá, gente? A gente não numera a capa, não numera a folha de rosto, a partir da introdução. A letra tamanho 12 para textos em geral, né? Aqui, ó, o espaçamento de linhas é esse aqui. É esse espaço daqui para a segunda linha, tá? Entre a primeira e a segunda. Ele deve ser 1,5. Você vai lá em parágrafo, lá no Word, e ajusta isso daí, tá bom? Alinhado de forma justificada, né? Então, muito bem, você está verificando aqui como que deve ser. Ok, e aqui nós temos como que deve, os tipos de citação. Nós temos a citação direta, né, que é a transcrição de parte da obra do autor consultado, que é o quê, pessoal? É um plágio, professora. Não é um plágio se você fizer a menção ao autor da frase, tá? Você vai tirar a reprodução exata do texto, tá bom? Só que vejam só como ela deve ser feita. Ela deve ser destacada por aspas, ó, porque essa fala não é sua, é de alguém. E ela pode ter, no máximo, 3 linhas dentro do texto, tá? Vejam aqui essa frase em vermelho. Ela só tem 2 linhas, ela ocupa 2 linhas, mas se ela tivesse dado continuidade aqui, ela poderia terminar essa linha, poderia usar essa daqui. Poderia passar um pouquinho para cá, professora, não pode não. Entrou na 4ª linha, a citação é outra, que eu vou mostrar para vocês, que tem que fazer um recuo, tá? Aí já passa, já sai de dentro do texto, você vai dar um enter e já vai ficar aqui, ó, recuado 4 centímetros para cá, com uma fonte 10, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, ela tem que ter aspas. Vejam essa citação, pessoal. Vejam aqui, ó, como deve ser feito a menção do autor. A gente vai citar o sobrenome dele. Aqui nós temos 2 autores. Como que eu sei disso? Porque ele está separado por ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho o autor Barros e o outro autor Learfield, né? Então, são 2 autores separados por ponto e vírgula. Aí tem vírgula, o ano, certo? Vírgula de novo,
P, que é o de página, e o número da página 14. Então, se eu pegar a obra desses dois autores, eu vou ler na página 14 essa mesma frase em vermelho, exatamente como ela está, tá bom? Então, o que você não pode fazer, em hipótese alguma, é pegar a frase de um livro, colocar lá no seu texto e não mencionar o autor, porque aí sim é um plágio, tá bom? Ah, professora, mas e se eu ler aquela frase e eu interpretar, né? Eu vou reescrever aquilo com as minhas palavras. Posso? Pode. Aí nós estamos falando de outro tipo de citação, que é a citação indireta, que a gente vai verificar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui nós ainda estamos na citação direta, só que dessa vez ela tem mais que 3 linhas. Então vejam aqui que ela está fora daquele parágrafo anterior, ela foi recuada, tá? Com 4 centímetros de recuo aqui à esquerda. O espaçamento aqui entre as linhas é simples e o tamanho da fonte da letra é 10. E aqui embaixo, obrigatoriamente, você vai citar o autor daquela mesma forma. Letras maiúsculas, tudo em caixa alta, o sobrenome dele, vírgula, ano. Mas, professora, cadê o ponto e vírgula? Aqui eu só tenho um autor. Como eu só tenho um autor, eu então não preciso separar por ponto e vírgula, né? Só precisaria se fossem 2. Muito bem. E aqui nós temos a citação indireta, que é quando você vai interpretar, né, aquilo que foi dito pelo autor, depois que você leu, tá? Então, olha só, como que você vai fazer essa indicação aqui do autor, né? Você vai identificar o autor pelo sobrenome, novamente letras maiúsculas, né? Dentro de um parêntese, vírgula, ano, o ano da obra, tá? Aí, olha só, é você quem está falando isso daqui, né? Não é mais o Gerard, né? Esse autor aqui, essa pessoa que escreveu, ela utilizou a ideia desse autor, mas ela está fazendo uma interpretação dela. Então, ela coloca assim, olha, dessa forma, é preferível começar de forma organizada o trabalho, escolhendo os textos que realmente vão contribuir para aprofundar o tema a ser desenvolvido na pesquisa. Você pode utilizar fazer a menção desse autor tanto aqui nesse lugar, como você pode utilizar aqui também no final da frase. E aqui ficaria o ponto. Do jeito que está aqui, você só trazia para cá. Citava também entre parênteses e em caixa alta, vírgula, ano, da mesma forma aqui. Ou seja, quem lê o teu texto vai saber que é você quem está falando, mas você não inventou isso. Você se baseou num autor que já tinha estudado sobre isso, ok? Muito bem, então, e as referências, professora? Vamos lá, as referências, elas são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite aí a identificação individual. Aqui a gente já tem um outro exemplo, novamente um modelo aqui da indicação da referência, né? Ó, ABNT, vírgula, 2002, vírgula, página, tal. Tá vendo? Então, as referências, elas são alinhadas à margem esquerda do texto. Você terminou a sua pesquisa, a sua escrita, vai vir aqui referências em caixa alta, né? Lá no final, mas aqui, ó, na margem esquerda, não é centralizado nada. Aí você vai colocar aqui, ó, obra 1, obra 2, obra 3, obra 4. Você vai fazer uma listinha de referências, tá? Espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, tá? Então, você vai verificar, quando você estiver fazendo a sua pesquisa, lá na base de dados, que você for pesquisar outros artigos, trabalhos que falem sobre o tema que você vai estudar, dá uma olhada na estrutura deles também. Você vai ler o contexto, claro, você vai ler o que está ali, para você compreender, para você trazer as ideias ali adaptadas, né, para o seu texto, mas dá uma olhada na estrutura. Procura ver como aquela pessoa fez aquela introdução. O que ela trouxe na introdução? Quais os elementos? O que ela trouxe no referencial teórico? Vê os anos que ela citou, vê o ano do trabalho que você está lendo. Eu estou lendo um artigo que foi publicado agora, em 2022. Vê as citações que ele fez, se ele fez citações de anos 2018, 2019.
entende? Vê a estrutura, dá uma olhada na formatação, dá uma olhada no que ele traz na metodologia, como que ele classificou a pesquisa dele. A pesquisa dele foi feita também no ambiente de trabalho, professora. Entrevistou os colegas lá. Opa, tá? O método que ele utilizou pode servir para você, porque você também não vai fazer assim. Então, você pode pegar aquele artigo para compreender quais são os métodos e, de repente, vai se assemelhar ao que você vai fazer também. Tá? E aí você vai ver lá no final do trabalho uma lista de referências, ver como ele citou. Agora toma cuidado, tá? Porque tem que ser as normas ABNT. Nós temos outras normas, tem a APA, tem outras normas e aí ali é diferente. Então procure verificar se essa pessoa seguiu as normas brasileiras, tá? Vê direitinho lá para você não ficar utilizando os métodos de outra que não vai se aplicar aqui para o seu trabalho, tá bom? No seu TCC tem que ser normas da ABNT, tá? Ok, então, pessoal, nós já estamos finalizando aqui a nossa aula, né? E aqui você vai ver como são feitas as referências, ó. Primeiro nós temos aqui, ó, o sobrenome, tudo em caixa alta, vírgula, o prenome escrito, Eupídio. Na APA, não é Eupídio, seria ponto. Então, você já vai ver uma diferença, tá bom? Dependendo aí das normas, se você está realmente olhando a ABNT, se você está olhando outra. Toma cuidado com isso. Como que é o título da obra? O título da obra, ele fica em negrito, tá bom? Se esse título tivesse 2 pontos, vamos dizer assim, Os Sonhos Maravilhosos, 2 pontos, uma análise sobre não sei o que lá. Não, depois desses 2 pontos, não teria negrito, tá bom? O negrito seria só antes dos 2 pontos. Aí tem aqui a edição, né? Depois vem o local onde foi publicado, a editora e o ano, certo? Ok, então aqui se forem 2 ou 3 autores, aí aqui da mesma forma, olha aqui como é que começou. Sobrenome em caixa alta, depois seguido de o nome completo, o prenome, né, direitinho, e ponto e vírgula, tá? Muito bem, e aqui novamente nós já chegamos ao final da nossa aula, temos aqui para vocês verem as referências, né, que nós utilizamos. Foi uma aula bem interessante, tenho certeza que sim, que você vai precisar voltar nela aqui algumas vezes para poder fazer o seu trabalho, tá? No mais, eu indico a leitura da ABNT, baixem a ABNT, ficou alguma dúvida, professora, a senhora não explicou de repente sobre isso, vai lá na ABNT que lá tem tudo, né? Então, nós, alunos, devemos sempre estar indo além daquilo que é oferecido, pesquisando, usa a minha biblioteca, usa outras fontes de dados, de informações aí também, tá bom? Vejo você então na nossa próxima aula, até lá! Educação à distância, mudando realidades.